Turma, mais uma vez, boa noite. Vamos dar início aí, né? Depois, à medida que os alunos forem entrando, eu autorizo aqui para poder, né, cumprir com o horário. Sejam bem-vindos, né, à nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório, né? Então, nós já estamos aí na nossa segunda aula e na nossa aula de hoje, o assunto que será abordado vai ser falado um pouquinho sobre os sistemas cardiovascular e o sistema respiratório. Aí, dentro desses dois sistemas, a gente vai entender e compreender um pouquinho sobre a importância desses dois sistemas para o funcionamento adequado do nosso corpo, para manter a homeostasia do nosso corpo. E aí, através desse estudo, né, a gente vai identificar também as suas funções, né, as funções desses dois sistemas, para o bom funcionamento aí do nosso corpo. E através desse estudo, a gente vai o quê? Esse estudo vai estar voltado para a histologia dessas estruturas. Através do estudo da histologia dessas estruturas, que a gente vai compreender a função, a importância desses dois sistemas, né? E aí um pouquinho, né, falar um pouquinho para vocês da importância desses dois sistemas, né, a principal importância, né? Claro que tem diversas outras, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da importância do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, a principal responsabilidade dele é levar o sangue, né? Permitindo que esse sangue ele circule para todos os nossos tecidos, para todo o nosso corpo, levando os nutrientes, né, necessários para o funcionamento e eliminando também os metabólitos, que o quê? O que o nosso corpo não precisa. Então, ele elimina o que o nosso corpo não precisa e leva o sangue para circular por todo o nosso corpo, para permitir o funcionamento dos nossos órgãos, né, de todas as estruturas que compõem, né? Então, a grande importância do sistema cardiovascular é esse. Aí nós também temos a importância do sistema respiratório, que são essas duas estruturas que nós vamos estudar hoje, né? E uma das suas principais funções é o quê? Ele permite a troca gasosa, que é a entrada do nosso oxigênio, né? A entrada do oxigênio para todo o nosso corpo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém poderia me sinalizar aí? Oi, ouvindo. Tá ouvindo, né? Só vou retomar aqui a parte do sistema respiratório, que parece que deu uma travada aqui no Teams, né? Como eu estava falando para vocês, o sistema respiratório, uma de suas principais funções é o quê? É permitir a troca gasosa, que é a entrada do oxigênio para dentro do nosso corpo e a saída do dióxido de carbono, né? Então, a grande função do sistema respiratório é esse, né? É permitir essa troca gasosa. E aí, dentro desse estudo aí, dentro do objetivo da nossa aula, nós vamos observar algumas lâminas para entender aí a histologia desses sistemas, que a gente vai observar a lâmina de músculo cardíaco, e o sistema cardiovascular, né, a lâmina do músculo cardíaco, né? E nós vamos também observar a histologia da traqueia, esôfago e a histologia do pulmão. Então, são essas três lâminas que nós vamos ter na aula de hoje. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Pessoal, vocês gostariam de colocar alguma coisa?
Então, eu vou compartilhar a aula com vocês aqui. Se tiver alguma dificuldade, vocês me sinalizem, tá? Das características aqui histológicas, tá? Então, aqui, voltando aqui rapidinho no nosso quadro, nós vamos ver as características histológicas aqui do sistema cardiovascular e também as características histológicas do sistema respiratório. Quais são as estruturas microscópicas que nós conseguimos observar nesses dois sistemas? Então, para a gente começar, nós vamos ver quais são os objetivos gerais que nós vamos fazer para essa observação histológica desses dois sistemas. Então, como instruções gerais, orientações gerais aqui para a nossa aula prática, nós vamos então primeiramente selecionar as lâminas histológicas que nós vamos fazer a exploração. Então aqui nós vamos fazer a exploração da lâmina, vamos pegar aqui a nossa caneta. Nós vamos fazer aqui a exploração da lâmina de músculo cardíaco, tá? Então, aqui, quando a gente for observar músculo cardíaco, qual que é o objetivo aqui da observação do músculo cardíaco? A gente observar a estrutura, né? A principal estrutura não é, claro, que tem outras estruturas que são extremamente importantes nesse sistema, mas uma das principais estruturas do sistema muscular, do sistema cardíaco, desculpa, cardiovascular, que é o músculo cardíaco. E a gente vai entender ao longo da nossa aula prática por que o músculo cardíaco é tão importante dentro do sistema cardiovascular. Também vamos observar aqui a lâmina de traqueia e esôfago. Aqui o nosso foco é a traqueia, que faz parte do sistema respiratório, né? Faz parte ali da zona de condução do sistema respiratório. E também, dentro do sistema respiratório, a gente vai observar aqui a lâmina de pulmão. Quais são as características histológicas que nós vamos observar aí nessa lâmina de pulmão? Para seguir com a sequência da nossa aula, para que a gente consiga observar essas lâminas digitais, nós vamos precisar utilizar aqui o software, o ImageScope, tá? Então, a gente vai precisar acionar esse software para que as lâminas possam ser abertas e que possa ser feita, então, essa exploração das características histológicas. E no final da observação dessas imagens histológicas, cada um vai ter que esquematizar o que está observando ali naquela imagem, tá? E esse esquema ele é feito por meio de um desenho. É observar mesmo a imagem e o que você estiver observando de estrutura, desenhar ou numa folha de papel, sulfite, ou num caderno de desenho, vai precisar de lápis de cor para colorir e sempre lembrando que aquilo que você está observando, ele precisa ser o que é identificado. Então é bom colocar uma legenda no seu desenho, por quê? Porque no momento que você precisar estudar, precisar voltar nesse material, né, para rever o conteúdo, tem ali a legenda, tem as principais estruturas de cada uma das lâminas para serem ali conferidas, tá? Então fica muito mais fácil de conferir novamente o conteúdo. Dando sequência, então, na nossa aula prática, nós vamos começar com a nossa primeira lâmina que vai ser aqui explorada durante a nossa aula prática, que é a lâmina de músculo cardíaco, tá? Então, aqui a gente vai observar no músculo cardíaco células, né, a presença de células alongadas, células ramificadas e a presença de estriações aí nessas células, nessas fibras musculares cardíacas. Depois a gente vai ver que essas estriações são estriações transversais. Isso quando a gente observa a fibra cardíaca num corte longitudinal, tá? Mas a gente vai ver ali na nossa lâmina essas características todas. Então, além dessas características da célula em si, ou seja, da fibra cardíaca, nós também vamos observar lá na fibra cardíaca a presença dos discos intercalares. E já lembrando que esses discos intercalares, eles só estão presentes aí no tecido cardíaco. Eu não vou achar disco intercalar em nenhum outro tecido que eu tenha aí no corpo, tá? Então, é uma característica que é exclusiva do tecido cardíaco, do músculo cardíaco. Então, essas são as principais características histológicas que nós vamos buscar identificar na nossa lâmina de músculo cardíaco. Antes da gente ir para a lâmina propriamente dita, nós vamos
revisar um pouquinho aqui o conteúdo a respeito do sistema cardiovascular, para a gente conseguir entender como que esse sistema ele vai funcionar, né? De que forma, né? Ali esse músculo cardíaco, por que o músculo cardíaco ele é trazido aí como uma das principais estruturas desse sistema? Qual a importância da gente entender ali a estrutura histológica do músculo cardíaco? Para falar de músculo cardíaco, a gente vai ter que falar do coração. O coração é uma das estruturas que forma ali o sistema cardiovascular. Eu vou ter o coração, eu vou ter lá também formando o sistema cardiovascular o sangue e vou ter os vasos sanguíneos. Tudo ali, né, presente como componentes do sistema cardiovascular. O coração, ele está localizado aqui na caixa torácica, né? Então a gente sabe que essa região é a região da caixa torácica. Na verdade, essa região ela é chamada de mediastino, ele está aqui na região mediana, né? Na região média do mediastino. É um órgão que é um órgão oco, tanto que o sangue ele consegue passar dentro desse órgão. Ele tem uma forma, se a gente observar, ele parece aqui, ó, um cone, tá? Um cone arredondado. Então, se a gente quiser observar, né? Por exemplo, eu queria saber qual é o tamanho do meu coração. Se a gente fechar a nossa mão, então mais ou menos esse formato é o do nosso coração e né, o tamanho da sua mão aqui é mais ou menos o tamanho do seu coração. Então, por isso que tem variação, que depende do tamanho do indivíduo, se é adulto, se é criança, né, se o indivíduo é mais alto, é mais baixo, peso, tudo isso vai influenciar no tamanho do coração. Então, se você quiser saber mais ou menos o tamanho do seu coração, você fecha o seu punho e observa. É mais ou menos né, aqui, esse formato e mais ou menos esse tamanho. Voltando então lá para a nossa figura, para a gente continuar falando das características anatômicas, aqui ó, a gente pode ver então que ele ocupa essa porção, que é a porção média aí do mediastino, é um órgão que tem uma formata aí mais ou menos de um cone arredondado, né? E ele é aqui recoberto, ó, se a gente observar, tem uma capa em volta, ó, isso aqui tudo ó, é uma capa em volta do coração, na verdade é uma membrana fibrosa. Essa membrana fibrosa ela é chamada de pericárdio, tá? Então o pericárdio ele envolve todo o coração, recobre todo o coração. Se a gente olhar aqui, ó, o nosso coração, né, além dele ter capacidade de se contrair, né, e isso é devido à presença do músculo cardíaco, e é extremamente importante porque essa contração é o que vai levar, né, ali a propulsão do sangue através dos nossos vasos sanguíneos, além, né, aqui dele ter esse formato mais em forma de cone, ele também tem, ó, aqui uma disposição, né? Ele ocupa uma posição mais oblíqua, né? Então, se a gente olhar, passando essa linha assim, a gente observa aqui, ó, que ele é mais, na verdade, mais assim, né? Ó, ele é mais aqui, ele tem uma posição mais oblíqua. Se a gente olhar aqui na outra figura, ó, exatamente isso, ele tem uma posição mais oblíqua. Então, onde a base do meu coração, que é essa região aqui, está voltada mais para o lado direito do meu corpo, e aqui a região do ápice do meu coração está voltado mais para o lado esquerdo do meu corpo. E sempre lembrando que essa base aqui é a região de onde a gente tem, né, a saída dos grandes vasos. Então, nós vamos ter aqui o tronco pulmonar, que depois vira as artérias pulmonares, aqui, né, aqui a aorta, né, que depois ela acaba se ramificando aqui na sua porção inicial. E temos também aqui, ó, as veias cava. Nesse caso aqui do que eu marquei, a cava superior. Então, os grandes vasos, eles estão aí nessa região da base do coração. Mas voltando a falar aqui, né, desse pericárdio aqui, ó, ele recobre aqui o coração. Então, é também uma estrutura de proteção desse coração. E se a gente for observar mais internamente, a gente vai ver o quê? Que esse pericárdio, ele vai estar aqui, ó, nessa região. Se a gente olhar aqui, isso aqui é como se eu tivesse pego aqui, ó, um pedaço da parede do coração e aumentei para que eu possa observar. O que eu vou observar aqui? Eu vou observar que esse pericárdio, ele é fibroso, ele é uma camada fibrosa, ele tem, na verdade, duas lâminas, uma mais externa, tá? E uma mais interna.
E tirando aqui essa região que recobre aí essa mais interna, que é aqui, ó, esta daqui, que é o pericárdio visceral, ele já é chamado de epicárdio, tá? Então, já é uma das camadas da parede do coração. Uma outra camada da parede do coração é essa daqui, ó, bem grossinha, bem espessa aqui. Essa camada aqui é o miocárdio. O miocárdio, ele que é responsável pela contração do coração. Ele é formado, 95% da parede do coração é o miocárdio, tá? Então, ele é o constituinte maior aí dessa parede do coração. E ele é formado pelos músculos, por músculo estriado cardíaco, tá? Então, o miocárdio é a região mais espessa aqui da parede do coração e é ele que é responsável pela contração do coração. E essa camada mais interna aqui é o endocárdio. O endocárdio é a camada mais interna e é o que vai estar revestindo as válvulas cardíacas, as câmaras cardíacas. Então, quando o sangue passa aqui dentro das câmaras, passando ali pelas válvulas, para que não danifique ali o tecido, a gente tem essa camada aí do endocárdio protegendo ali a estrutura, a parede do coração. Se a gente pegar aqui o miocárdio, ó, e cortar e der uma olhada aqui, o que a gente consegue observar aqui como características dessa estrutura? Primeira coisa, a gente vê que a célula muscular cardíaca, ó, a fibra muscular cardíaca, ela tem um formato cilíndrico. Então, a gente observa aí que ela tem um formato cilíndrico. Se a gente for olhar aqui, cada uma dessas fibras, o que a gente consegue aqui observar? Que ela tem uma quantidade enorme aqui, ó, de mitocôndrias, e isso é extremamente importante, por quê? Porque esse tecido é um tecido que tem um metabolismo muito alto. A gente tem que lembrar que o nosso coração, ele fica o tempo todo contraindo, 24 horas por dia. Então, tem um metabolismo muito alto, precisa de energia para conseguir realizar esse processo de contração, e se ele precisa de energia, tem um metabolismo muito alto, ele consequentemente vai ter uma quantidade alta de mitocôndria, exatamente para suprir aí esse metabolismo aeróbico intenso. Além disso, da quantidade de mitocôndrias aí ser grande, a gente observa que essas células são o que a gente chama de células ramificadas. Ó, se a gente observar aqui, ó, é uma célula que nós chamamos de célula ramificada. Ela não é uma célula bonitinha lá. Ela geralmente tem umas quebras assim, tá? Então a gente fala que ela é ramificada. E unindo uma célula muscular, uma fibra muscular à outra, nós vamos ter aqui, ó, a presença dessas estruturas que parecem uns risquinhos mesmo, que são chamados de discos intercalares, tá? Então, essas são as principais características que a gente observa aí na célula muscular cardíaca. Continuando a falar da célula muscular cardíaca, ali a gente viu a célula aqui, só para a gente observar melhor essas características, aqui a gente consegue observar a presença dessa ramificação. Então, olha aqui, ó, Então, aqui, ó, é uma célula, uma fibra cardíaca. Então, ela, tem esse aspecto aí ramificado. Aqui a presença, ó, aqui também, ó, dos discos intercalares, que só estão presentes no músculo cardíaco. Então, aí a gente consegue observar a presença desses músculos intercalares. O núcleo aqui na célula muscular cardíaca, ele é mais central, ele é único, ele é centralizado, ele tem um formato mais elíptico, Então, se a gente for olhar aqui o disco intercalar em maior aumento, o que a gente vai encontrar lá? A gente encontra, ó, a presença aqui das miofibrilas contráteis. Então, a gente precisa de miofibrila contrátil para que haja, aí a contração desse tecido muscular e, consequentemente, essa contração, resulte na contração das câmaras cardíacas e com isso nosso sangue ele vai ser impulsionado. Então, a gente vai ter que ter mesmo a presença das miofibrilas, filamentos de actina e filamentos de miosina. Então, aqui o processo de contração é bem semelhante ao que acontece lá no músculo estriado esquelético. E aqui também
aí nesses discos intercalares a presença de estruturas, né, que a gente chama de estruturas de adesão, estruturas de comunicação, que são essas estruturas aqui que nós vemos, que são os desmossomos, as junções comunicantes que vão permitir que essa célula troque íons ou que essa célula aí se comunique uma com as outras. Então, essas são as principais características que nós temos aí desse músculo cardíaco. Agora, então, nós vamos abrir a nossa lâmina. Vamos lá, então, para a gente observar a nossa lâmina. Essa é a nossa lâmina de músculo cardíaco. Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral desse músculo cardíaco. Vamos observar que é uma parede de coração, tá? Mas nós vamos observar aqui o músculo cardíaco. Então, aqui, ó, se a gente correr aqui a nossa lâmina, ó, a gente consegue observar que ele é, né, todo formado aí por músculo cardíaco. Aqui a gente vai observar o quê? Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, a gente vai olhar aqui, isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é a parede do coração. Nós vamos olhar essa estrutura aqui, que é, na verdade, a maior parte aqui da parede do coração é músculo cardíaco. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente observar. Deixa eu correr aqui a nossa lâmina para que a gente consiga aqui uma posição em que a gente possa observar melhor. Então, vamos aumentar aqui. Ó, aqui a gente já consegue observar as fibras musculares estriadas cardíacas. Nesse sentido aqui, ó, nós temos as fibras aqui, ó, num corte que nós chamamos de corte longitudinal dessas fibras musculares estriadas cardíacas, tá? Então, o que a gente consegue observar aqui? Vamos aumentar ainda mais aqui, ó, para a gente fazer essa observação. Aqui, ó, então a gente consegue observar a fibra muscular cardíaca. Então, isso aqui é um corte longitudinal dessa fibra, ou seja, o longo eixo da fibra. O que a gente vai conseguir observar? Que essas fibras, elas são curtas, tá? Então, as fibras musculares cardíacas, elas são curtas. Isso por que a gente fala que é curta? Porque se for comparar com a fibra muscular estriada esquelética, a fibra muscular estriada esquelética, ela é muito mais espessa e muito mais comprida, tá? Então, aqui a cardíaca, ela é mais curta. Nós temos também aqui a presença de vários núcleos em uma mesma fibra, desculpa, um único núcleo numa mesma fibra. Se a gente aumentar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para a gente observar. Ó, aqui, ó, a gente observa que ela é, ó, ramificada, tá? Então, são células que são ramificadas. O núcleo é mais centralizado. O formato desse núcleo, ó, como eu estou apontando aqui, ó, é um formato elíptico. Tá? Então, aqui a gente tem um núcleo com formato elíptico. Se a gente for observar, existe um halo aqui, ó, em volta da grande maioria aqui desses núcleos. A gente observa aqui a presença, né, de um halo claro em torno aí do núcleo, e isso aqui, esse halo, a presença desse halo aqui acontece devido ao acúmulo de várias organelas aqui nessa região. Além do acúmulo das organelas, a gente também tem acúmulo de glicogênio. O glicogênio que é utilizado o quê? Para o metabolismo, né? Para gerar energia. Então, essa é, ó, ramificada, tá? Então, são células que são ramificadas. O núcleo é mais centralizado. O formato desse núcleo, ó, como eu estou apontando aqui, ó, é um formato elíptico. Tá? Então, aqui a gente tem um núcleo com formato elíptico. Se a gente for observar, existe um halozinho aqui, ó, em volta da grande maioria aqui desses núcleos. A gente observa aqui a presença, né, de um halo claro em torno aí do núcleo, e isso aqui, esse halo, a presença desse halo aqui acontece devido ao acúmulo de várias organelas aqui nessa região. Além do acúmulo das organelas, a gente também tem acúmulo de glicogênio. O glicogênio que é utilizado o quê? Para o metabolismo, né, para gerar energia.
Então, é uma célula que tem um metabolismo aeróbico muito alto. Então, nessa região aqui, que a gente vê esse alinho aqui, ó, mais claro, ó, aqui dá para ver benzinho o halo claro, ó, em volta aqui do núcleo. Também é acúmulo de glicogênio aí nessa região, tá? E nessa regiãozinha onde eu tenho esse halo curto aqui, eu não encontro as miofibrilas contráteis, tá? Elas estão dispostas mais aqui nas outras regiões, mas nessa região do halo aí, eu não consigo encontrar a presença aí dessas miofibrilas. Então, essas são as principais características que nós vemos aí. Se a gente observar aqui, ó, vamos correr um pouquinho a nossa lâmina, ó. Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver as estrias, ó, transversais. Olha aqui, aqui dá para ver certinho, ó, a presença dessas estrias transversais. Então, a presença dessas estrias transversais é que vão caracterizar esse músculo como um músculo estriado, tá? Por quê? Porque lá no músculo liso, por exemplo, eu não vou ter essas estrias aqui, ó, presentes, tá? Então, músculo estriado, presença de estrias transversais. Aqui, ó, a gente consegue observar muito bem a presença dessas estrias transversais. Vamos correr aqui um pouquinho para a gente tentar observar a presença dos discos intercalares. Com a coloração de HE, é um pouquinho mais difícil da gente observar a presença dos discos intercalares. Por quê? Porque ele fica, a marcação dele nesse tipo de coloração é bem fraquinha, tá? Existem colorações que são bem mais específicas e fica mais fácil de observar a presença desses. Pessoal, aguarda só um pouquinho para eu poder configurar o vídeo aqui.
Gente, meu vídeo travou aqui. Tá de todo mundo travado ou é só o meu? Meu também tá. O meu também travou, mas a Lara tinha pedido para esperar. Será que é isso ou é porque travou mesmo? O meu também tá travado. A gente não tem que sair, não? Eu não sei porque ela tinha pedido para esperar. E ali ia ver lá. Tela, deve ser problema de tela. Turma, Ah, não, ela tá falando. vocês estão me ouvindo? Oi. Sim, Deu um problema na configuração da aula. Eu vou colocar para rodar novamente, que se não estiverem vendo, vocês me falam, tá? Ok, Lara? sim. Tá ok, Lara. Dos discos intercalares. O bom é que a gente pode ir olhando aqui, ó, as características estruturais do nosso tecido muscular cardíaco, tá? Então vamos correndo aqui, observando, até a gente encontrar bem um disco intercalar bem nítido para a gente conseguir observar, tá? Então vamos correndo aqui. Ó, então vamos observar que a gente tem aqui a fibra, né, com o núcleo bem centralizado, um formato mais elíptico desse núcleo. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou diminuir um pouquinho para ficar mais fácil da gente procurar. Deixa eu dar uma olhada por aqui, se a gente encontra um disco intercalar bem marcado. Lara, não tá aparecendo nada, não. Para a gente observar. Oi? O meu não tá aparecendo imagem nenhuma, não. Tem de mais algum aluno que não está aparecendo? 90, É só o meu que tá sem Não, o meu tá imagem. aparecendo normalmente. Você que tem como entrar e Tá sair aparecendo novamente? normalmente. Meu Você tá entra, Vou aparecendo entrar. você normalmente. entra. 95% aqui da parede do coração é esse tipo de músculo, então por isso que a gente praticamente só vê esse tipo de fibra aqui, né, em todo o coração. Então vamos correr aqui e observando até a gente achar aqui a presença de disco intercalar bem marcado, porque se a gente for olhar, a gente até acha aqui bem clarinho, mas eu queria achar um bem bonito, bem marcado, para vocês terem essa noção da presença desse disco intercalar bem marcadinho. Ele é um risco mesmo, tá? Um risco na secção transversal da fibra, tá? Então pode ser mais retinho, aqui é um disco intercalar, ó. Bem clarinho, mas está marcado. Ou ele é mais, né, aqui retinho, ou ele fica com um formato bem próximo de um degrau de escada. É como se tivesse assim degraus aqui formando, dividindo, tá? E na verdade a função desses discos intercalares é o que? Unir uma fibra muscular à outra, tá? Então essa é a função deles. Eles vão fazer com que essa união, ela seja uma união bem forte. Aqui tem um, ó, dá para ver um risquinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos correndo aqui a nossa lâmina, ó, para a gente observar a presença desses discos intercalares. Aqui, ó, a gente consegue ver bem as estrias transversais, ó,
dependendo da região do corte, fica, ó, que essa região aqui a gente consegue ver bem nítidas as estriações transversais, bem fácil de observar. Vamos ver se aqui nessa região a gente encontra, ó, aqui dá para ver um pedacinho, ó, de um disco intercalar, tá? Então são esses risquinhos que nós vamos vendo aqui ao longo, né, na verdade unindo uma fibra muscular à outra, e a grande importância desses discos Ô, Lara, travou de novo aí. a gente consegue ver bem as estrias transversais, ó, dependendo da região do corte, fica, ó, que essa região aqui a gente consegue ver bem nítidas as estriações transversais, bem fácil de observar. Vamos ver se aqui nessa região a gente encontra, ó, aqui dá para ver um pedacinho, ó, de um disco intercalar, tá? Então são esses risquinhos que nós vamos vendo aqui ao longo, né, na verdade unindo uma fibra muscular à outra, e a grande importância desses discos intercalares, aqui, ó, a gente tem, ó, aqui um risquinho aqui, ó, aqui a gente vê bem mais nitidamente a presença, ó, de um, tá? Então, esses risquinhos aí, eles são formados, né? Eles apresentam aí junções comunicantes e junções de adesão. Aqui, ó, tem um, ó. Dá para ver um pedacinho de um aqui, ó. Provavelmente, devido ao corte, o resto a gente não consegue ver, mas aqui, ó, eu consigo ver, ó. Bem aonde está a minha mãozinha aqui, um pedacinho do meu disco intercalar. Então, eles são formados, né? Como são junções intercelulares, ou seja, une uma fibra cardíaca à outra, eles podem ser formados aí por junções comunicantes. As junções comunicantes são aquelas que vão permitir a passagem dos íons, então isso é importante porque permite a passagem de íons de uma fibra cardíaca para outra, e aí dessa forma ela consegue atuar aí como um sincício, então por isso que a gente consegue ter uma contração coordenada, né, das nossas câmaras cardíacas, e também essa estrutura aqui, o disco intercalar, ele também é formado por junção de adesão. Vamos abrir aqui de novo, que eu fechei o nosso laminário. Deixa eu abrir aqui o nosso laminário. Então, voltando aqui a falar do disco intercalar, então, esses discos intercalares, voltando aqui, vamos procurar, ver se a gente... Aqui, ó, tem um pedacinho de um, ó, mais coradinho, bem nessa região aqui, ó. Nós temos um pedacinho de um disco intercalar, além dessas junções comunicantes, também, né, formado por junção de adesão. Se a junção de adesão serve para quê? Para aderir, né? O próprio nome já fala que vai conferir o que aí essa estrutura vai conferir o quê? A adesão vai conferir, vai permitir que essas células fiquem aderidas uma às outras, e quando a gente tem o processo de contração, que uma não se separe da outra. Porque se rompe uma da outra, né, não vai ter uma contração coordenada. Então, aqui, ó, nós temos um pedacinho também de um disco intercalar. Então, a gente tem que correr toda a nossa lâmina, explorar toda a nossa lâmina, observando exatamente essas características estruturais, histológicas aqui da nossa fibra muscular cardíaca, e observando, né, conforme a gente vai correndo a lâmina aqui, a gente vai observando a presença desses discos intercalares aqui nessas estruturas. Aqui a gente tem um disco intercalar, tá? Então, elas estão aí ao longo, juntando aí, unindo as fibras musculares. Se a gente observar, procurar aqui na nossa lâmina, deixa eu diminuir aqui, para a gente conseguir achar mais fácil. Além, né, desse corte aqui, que nós chamamos de um corte,
formado por junção de adesão. Se é a junção de adesão, serve para quê? Para aderir, né? O próprio nome já fala que vai conferir o que aí, essa estrutura vai conferir o quê? A adesão, vai conferir, vai permitir que essas células fiquem aderidas uma às outras, e quando a gente tem o processo de contração, que uma não se separe da outra, porque se rompe uma da outra, né, não vai ter uma contração coordenada. Então, aqui, ó, nós temos um pedacinho também de um disco intercalar. Então, a gente tem que correr toda a nossa lâmina, explorar toda a nossa lâmina, observando exatamente essas características estruturais, histológicas aqui da nossa fibra muscular cardíaca e observando, né, conforme a gente vai correndo a lâmina aqui, a gente vai observando a presença desses discos intercalares aqui nessas estruturas. Aqui a gente tem um disco intercalar, tá? Então, elas estão aí ao longo, juntando aí, unindo as fibras musculares. Se a gente observar, procurar aqui na nossa lâmina, deixa eu diminuir aqui, para a gente conseguir achar mais fácil. Além, né, desse corte aqui, que nós chamamos de um corte longitudinal, nós temos o corte, conforme a disposição das fibras, a gente tem um corte que nós chamamos de corte aqui, ó, nessa região aqui. A gente vê que aqui, ó, né, a disposição é diferente da fibra nessa região. Nessa região aqui, a fibra muscular, ela foi cortada transversalmente. Então, vamos observar aqui quais são as características que a gente vai ver ali. Então, olha aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é um corte transversal. Parece, né, redondinho, uns círculos mesmo. Por quê? Porque a minha fibra muscular cardíaca, ela é o quê? Cilíndrica, né? Então, se ela é cilíndrica, se eu corto ela na transversal, o que eu vou observar? Redondo, né? Então, é exatamente isso que eu observo aqui, que ela é cilíndrica e que o núcleo, ó, ele é centralizado aí nessa fibra muscular. Tá? Então, essas são as observações que eu consigo fazer aí num corte transversal do meu músculo cardíaco. Então, essas são as nossas características histológicas principais para o músculo cardíaco. Agora que a gente falou de músculo cardíaco, a gente vai então, né, vimos aí uma estrutura, que é a estrutura do músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular. Mas para a gente continuar falando a respeito de sistema cardiorrespiratório, a gente precisa então relembrar alguns conceitos a respeito de sistema respiratório. Então vamos voltar aqui na nossa aula para a gente observar alguns conceitos do sistema respiratório e depois a gente observar as lâminas a respeito desse sistema. Vamos lá, então, para a nossa aula, para a gente continuar. Então, saindo aqui do nosso laminário, já que a gente já finalizou aqui o nosso músculo cardíaco, nós vamos, então, aqui para dar continuidade aqui à nossa aula, observando as características do sistema respeito desse sistema. Vamos lá, então, para a nossa aula, para a gente continuar. Então, saindo aqui do nosso laminário, já que a gente já finalizou aqui o nosso músculo cardíaco, nós vamos, então, aqui para dar continuidade aqui à nossa aula, observando as características do sistema respiratório. Aqui nós temos uma figura. Nessa figura aqui, nós vamos ter, né, aqui o sistema respiratório. Então, aqui está mostrando o meu sistema respiratório como um todo. Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, aqui a gente olha o sistema respiratório como um todo. Ele é formado por diferentes estruturas. Anatomicamente, o sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, mais uma classificação, né? Levando em conta a função desse sistema, mostra que esse sistema ele é dividido em duas regiões. Uma que nós chamamos de zona condutora,
A zona condutora, o próprio nome já fala, né? Já diz qual é a função principal dessa estrutura, que é condução do ar, é ela que vai conduzir o ar para que esse ar chegue lá nos nossos alvéolos e lá aconteçam as trocas gasosas, e a zona respiratória. A zona respiratória contém as estruturas nas quais eu já tenho as trocas gasosas acontecendo. Então, quais são as estruturas que fazem parte aqui da zona condutora? Eu vou ter aqui o meu nariz, a minha cavidade nasal, a região aqui da minha faringe, a minha região de laringe, fazendo parte da zona condutora, a minha traqueia aqui e os meus brônquios, tá? Então, aqui os meus brônquios, eles também fazem parte aí dessa zona condutora. Eles vão conduzir esse ar. E os bronquíolos, né? Também, alguns bronquíolos fazem parte aí ainda do sistema, dessa porção condutora, mais os bronquíolos respiratórios, que já são os mais para o finalzinho aqui da estrutura. Esses bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares e alvéolos são as regiões em que eu vou ter aqui a troca respiratória, a troca gasosa acontecendo. Nessa zona respiratória, o principal local onde essas trocas gasosas acontecem é aqui nos alvéolos. Não que nas outras estruturas não aconteça, mas principalmente vai acontecer aí nos alvéolos, tá? Então, agora que a gente já revisou aqui quais são as características anatômicas das estruturas, é bom também a gente relembrar quais são as funções do sistema respiratório. Uma delas que a gente não tem como esquecer, né, porque o próprio nome ele já lembra para a gente, respiratório, respiração, são as trocas gasosas. Então, é a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. Além dessa função de troca gasosa, o sistema respiratório também participa do processo de fonação. Como que ele vai participar do processo de fonação? Quando a gente expira, o nosso ar, ele passa pelas nossas cordas vocais e vibra essas cordas vocais. E essa vibração é que vai formar o som da fala. Claro que a gente também vai ter aqui, né, além da vibração das cordas vocais, a gente também tem a participação da nossa língua, né, dos nossos dentes, nessa formação da fala, essa fala que a gente entende como palavra dita, tá? Mas o sistema respiratório também participa desse processo da fonação. O sistema respiratório também participa do controle de perda de calor e de água, do controle do pH sanguíneo, também participa aí como mecanismo de proteção contra patógenos, e aqui entram, né, aqui a ação do epitélio respiratório, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer as características histológicas desse epitélio, mas é muito, né, a grande parte aqui dessa proteção, ela é feita por esse epitélio respiratório. Claro que a gente tem, por exemplo, os pelos no nosso nariz, que também ajudam como proteção, porque esses pelinhos, né, que nós temos no nariz, quando a gente inspira o ar, muitas das partículas que são inaladas ficam presas aí nesses pelos. Mas, né, além desses pelos, a gente tem também aqui o epitélio respiratório como uma das principais estruturas que vão atuar aí nesse mecanismo de proteção contra patógenos. E o sistema respiratório também participa da olfação, do olfato. Por quê? Porque lá no teto da cavidade nasal, então se a gente vem aqui o nariz, né? E a gente tem aqui, ó, a cavidade nasal. Então, o ar entra aqui pelo nariz, passa aqui pela cavidade nasal, para depois ir lá para a faringe, laringe, traqueia, seguir o curso dele. Aqui, ó, bem no teto aqui da cavidade nasal, a gente tem um epitélio que é chamado de epitélio olfatório. E esse epitélio olfatório, ele tem receptores que vão detectar as substâncias químicas que estão presentes nos objetos, né, na alimentação. Então, os componentes químicos a gente chama de agentes odoríferos. Eles são liberados e aí são detectados, eles estimulam esses receptores aí nesse epitélio olfatório, e com esse estímulo, esse epitélio olfatório, ele detecta o estímulo, envia lá para o nosso córtex, né, lá no nosso sistema nervoso central, e lá no córtex é feita, então, a interpretação desse estímulo. Então, lá no córtex cerebral é que a gente vai ter o quê? A formação da
percepção do olfato, tá? Então, a gente não sente o cheiro com o nariz. A gente sente o cheiro, a nossa percepção de cheiro, ela é, né, na verdade, ela surge lá no nosso cérebro, lá no nosso córtex cerebral, tá? Mas o sistema respiratório participa desses processos, porque lá no teto da cavidade nasal que a gente vai ter esse epitélio olfatório presente, ok? Então, para de fato começar a nossa prática da aula com relação ao sistema respiratório, nós vamos observar a nossa lâmina de traqueia e esôfago. Aqui nós vamos dar ênfase à traqueia. Por quê? Porque o esôfago já faz parte aqui do sistema digestório. Então nós vamos observar nessa nossa lâmina a traqueia. Traqueia que faz parte aqui da zona condutora. Então ela tem como principal função conduzir o ar. O que a gente vai identificar na traqueia? O epitélio respiratório. Então, nós vamos observar lá que ele é um epitélio que ele é classificado como pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. E a gente vai entender por que dessa classificação. Ele apresenta lá células caliciformes, células lá ciliadas e a presença de glândulas serosas. E nós também vamos observar a presença da cartilagem hialina formando a estrutura da traqueia. E como assim eu tenho cartilagem hialina na minha traqueia? Por que eu tenho essa cartilagem? Vamos observar aqui, então, na nossa figura, exatamente aqui a nossa traqueia. Então, isso aqui, ó, é a minha traqueia. A traqueia, ela faz parte da zona de condução, vai conduzir o ar, ela é um tubo, tá? Tem mais ou menos aí uns 12 centímetros de comprimento, mais ou menos um diâmetro de 2,5 centímetros de largura, tá? Então, é mais ou menos o tamanho de uma traqueia do indivíduo adulto. Ela apresenta, ó, esses anéis aqui, ó, cartilaginosos. Ela tem aí mais ou menos de 16 a 20 anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos são anéis que nós falamos que são anéis incompletos. Por quê? Porque eles não dão a volta inteira aqui em torno da traqueia. Na verdade, eles lembram uma letra C. Então, eles são anéis que nós chamamos de anéis incompletos. Só que eles têm uma importância muito grande aqui na estrutura da traqueia. Por que é importante a traqueia ter esses anéis aí formando a sua estrutura? Se a gente lembrar, a traqueia ela é o quê? Um tubo. Né? Então, ela é um tubo e tem essa estrutura. A cartilagem que tem ali na traqueia é a cartilagem do tipo hialina. Então, é mais rígida, né? Embora, né, tenha uma certa flexibilidade, é mais rígida. Qual a importância de ter essa cartilagem ali, nessa conformação ali desse tubo? Porque se não tivesse essa cartilagem, o que ia acontecer com essa estrutura? Ela ia ser uma estrutura que teria uma certa maleabilidade. E uma outra coisa, a presença da cartilagem evita que haja o colabamento das paredes da traqueia. O que é o colabamento? Vamos imaginar um canudinho. E o canudinho, você tira o canudinho do líquido, segura, né? Segura o canudinho, fecha esse canudinho, tira do líquido, ele está vazio ali e você puxa o ar fora do líquido nesse canudo. O que acontece com a parede do canudo? Ele gruda uma parede na outra. Isso é colabar. Se a traqueia não tivesse esses anéis, dando essa estrutura mais rígida para ela, o que ia acontecer? Quando a gente inspirasse ou quando a gente expirasse, a parede da traqueia, ela ia grudar uma na outra, ela ia colabar. Consequentemente, o ar não passaria mais ali e a pessoa acabaria morrendo por asfixia. Então, a grande importância da presença desses anéis é ali evitar esse colabamento da estrutura. Voltando lá na nossa figura, então, só para a gente finalizar, então aqui nós temos a estrutura da traqueia. Essa traqueia, ela é revestida pelo epitélio respiratório, a maioria, né, a maior parte do sistema respiratório é revestido por esse epitélio respiratório, e esse epitélio tem como características aqui, né, a presença, né, dessas células que são ciliadas. Ele é classificado como um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Por que é pseudoestratificado? Porque quando eu olho a estrutura, eu tenho, né, aqui a gente não tem essa percepção, mas quando a gente for observar lá na nossa lâmina, a gente vai ver exatamente isso, que
embora ele tenha só uma camada de células, quando eu observo, né, eu tenho a sensação que tem mais de uma camada. Então, por isso que é pseudoestratificado. Ciliado e cilíndrico, né, ou colunar. Por quê? Porque a célula tem esse formato em que a base da minha célula é menor do que a altura da minha célula, tá? Então, por isso que é classificado como pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Nós temos também a presença dessas células aqui, que são as células caliciformes. Essas células caliciformes, elas produzem o muco. Então, elas produzem o muco, ele fica aqui, né, nessa região, depositado nessa região aqui, logo acima dos cílios, e tanto os cílios como o muco atuam nessa proteção do nosso organismo. Por quê? Porque quando a gente inala o ar, as partículas inaladas, elas vão ficando presas aqui nesse muco, nessa camada de muco. O batimento ciliar aqui faz o quê? Faz com que esse muco, ele vá sendo o quê? Transportado, ele vai sendo removido em direção à faringe, aqui no caso que a gente está na traqueia, em direção à faringe e, consequentemente, em direção ao meio externo para que seja eliminado. Então, por isso, atua aí também como uma forma de proteção para aqui para o sistema respiratório, tá? Então, essa é a grande importância desse epitélio. Então, agora nós vamos lá para a nossa lâmina. Vamos voltar aqui no nosso laminário e vamos então aqui para a nossa lâmina de traqueia. Aqui é uma vista geral que a gente tem. Essa daqui, ó, esse círculo maior que a gente observa aqui é a traqueia, e aqui nós temos o esôfago, tá? Então, nós não vamos observar o esôfago, nós vamos observar aqui, ó, a estrutura da traqueia. O que que a gente consegue observar? De cara, já é fácil da gente ver uma das principais estruturas aí, a presença da cartilagem. Então, aqui, o que que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar uma linha rosa bem clarinha aqui interna. Aqui é minha luz da traqueia, então é aqui por aqui que o ar passa, né? Por isso que é um tubo. Então, essa linha bem clarinha que eu vejo aqui é o epitélio respiratório. Essa região aqui, ó, é a região da camada mucosa, tá? Então, aqui eu tenho o epitélio respiratório bem fininho em rosa. Essa região onde a mãozinha tá é a lâmina própria. Aqui eu tenho a camada submucosa e aqui eu tenho a minha cartilagem hialina. E aqui por fora da cartilagem hialina aqui, eu vou ter, né, aqui a presença da camada adventícia. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente observar essas características. Então, deixa eu rodar aqui, acho que aumentei muito, vamos voltar lá. Para a gente observar aqui e aumentando aos poucos para a gente conseguir ver aqui, ó. Exatamente isso que a gente consegue observar. Vamos olhar aqui, então. Aqui a gente tem um aumento, né, de 5 vezes, ó. Então, aqui pegando exatamente essa parede aí da traqueia. E o que que eu consigo observar aqui? Ó, aqui, ó, é a minha camada mucosa. Aqui na minha camada mucosa eu tenho o quê? O meu epitélio respiratório. Aqui é o epitélio respiratório. Aqui é a minha lâmina própria. Essa parede aí da traqueia. O que que eu consigo observar aqui? Ó, aqui, ó, é a minha camada mucosa. Aqui na minha camada mucosa eu tenho o quê? O meu epitélio respiratório. Aqui é o epitélio respiratório. Aqui é a minha lâmina própria da camada mucosa. Essa região aqui, ó, é a camada submucosa. Uma das características que eu tenho aqui é a presença, ó, dessas glândulas aqui, que são glândulas que nós chamamos de glândulas seromucosas, tá? Que também produzem muco. Então, elas estão presentes aqui nessa camada. Aqui eu tenho a minha cartilagem hialina, essa linha rosa aqui, né? Externamente a cartilagem hialina é o pericôndrio, tá? E aqui, ó, eu tenho a minha camada adventícia. Eu tenho uma camada de músculo liso aqui. Depois aqui a minha camada adventícia. Então, essas são as estruturas que formam aí a parede da traqueia, tá? Então, se a gente aumentar aqui
epitélio. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir observar. Ó, tá? Vou aumentar aqui o epitélio para a gente observar. De músculo liso aqui depois da cartilagem e depois aqui a minha camada adventícia. Então, essas são as estruturas que formam aí a parede da traqueia, tá? Então, se a gente aumentar aqui, vamos começar aqui pelo epitélio. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir observar. Ó, tá? Vou aumentar aqui o epitélio para a gente observar. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Essa região aqui, desculpa que eu diminuí. Essa região aqui é o epitélio, ó. Vamos subir aqui um pouquinho. Essa região é o epitélio. Olha como parece que eu tenho várias camadas de células. Na verdade, é uma só. É só o formato da célula, a disposição, que dá a impressão de ter mais de uma camada. Por isso que é pseudoestratificado. Cilíndrico, né, ou colunar, porque essas células são colunares. E aqui, ó, esse borrãozinho que a gente vê aqui, ó, na membrana apical dessas células, esses daqui são os cílios, tá? Então, esses daqui são os cílios que estão presentes nessa estrutura. Por isso que o epitélio é pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Se a gente correr aqui, ó, porque essas células são colunares, e aqui, ó, esse borrãozinho que a gente vê aqui, ó, na membrana apical dessas células, esses daqui são os cílios, tá? Então, esses daqui são os cílios que estão presentes nessa estrutura. Por isso que o epitélio é pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Se a gente correr aqui, ó, isso aqui é uma célula caliciforme. Elas aparecem, deixa eu correr aqui, acho que dá para ver melhor, ó. Vamos aumentar aqui para a gente observar. Ó, aqui, ó, é uma célula caliciforme. Elas são mais clarinhas. E essas células caliciformes, elas são responsáveis pela produção de muco, tá? Então, elas vão produzir aí o muco. Esse muco vai se depositar aí nessa camada um pouquinho, né, acima aí dos cílios, tá? Então, essas aí são as células caliciformes. Além dessas células, a gente também tem as células basais. Então, essas células aqui, ó, que parece um formatinho de triângulo aqui, ó, se a gente olhar, parece um formato de triângulo, tá? Essas são as células basais. Essas células, elas ficam aí na membrana basal aí do epitélio e elas funcionam como se fosse uma célula tronco, porque são elas que vão se dividir, tá? Elas que vão se dividir e vão renovar esse epitélio respiratório aqui. Aqui, e elas funcionam como se fosse uma célula tronco, porque são elas que vão se dividir, tá? Elas que vão se dividir e vão renovar esse epitélio respiratório aqui. Aqui, depois do epitélio respiratório, aqui ainda é camada mucosa, mas aqui é a região da lâmina própria, tá? Então, aí, essa região aí é a região da lâmina própria que eu tenho aí, formando a camada mucosa. E nós temos também, né, aqui nessa região aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho para a gente conseguir observar. Depois aqui da minha camada mucosa, eu vou ter aqui a região de submucosa. Nessa região aqui, eu vou ter a presença dessas glândulas que também vão aqui produzir o muco. Tá? Então, essas células aqui, elas também produzem muco, tá? São as glândulas seromucosas, estão presentes aí nessa camada. Então, se a gente produzem muco, tá? São as glândulas seromucosas, estão presentes aí nessa camada. Então, se a gente olhar aqui, tudo é camada mucosa. Depois eu já vou ter o que? A minha cartilagem hialina, que é o pericôndrio, que reveste a minha cartilagem hialina. Aqui é a minha cartilagem hialina, então eu vejo esse lilazinho de fundo aqui é a matriz cartilaginosa. Essas células que parecem uns olhinhos aqui, ó, isso aqui tudo é condrócito, são células aqui que preenchem, né, responsáveis pela manutenção dessa matriz cartilaginosa, e essas células mais alongadinhas aqui, ó, no limite com o pericôndrio, são os condroblastos, que depois eles migram aqui para o interior
e começam a secretar matriz, ficam circundados por essa matriz, e quando eles ficam circundados por essa matriz, eles se tornam aqui, ó, os condrócitos, tá? Então, aqui nessa matriz cartilaginosa, é isso, nessa cartilagem hialina, são essas características que eu preciso observar. Depois eu vou ter uma camada de músculo liso aqui em volta da traqueia e depois a gente já tem aqui, ó, a camada mais externa da parede da traqueia, que é a camada adventícia, tá? Que é formada, se a gente observar aqui, é formado por um tecido conjuntivo frouxo, aqui as fibras colágenas, né? Os feixes de fibras colágenas. É um tecido conjuntivo frouxo e forma aqui, né, a camada mais externa aqui da traqueia. Tá? Então, essas são as principais características que a gente precisa observar aqui na nossa lâmina de traqueia. Conjuntivo frouxo e forma aqui, né, a camada mais externa aqui da traqueia. Tá? Então, essas são as principais características que a gente precisa observar aqui na nossa lâmina de traqueia. Voltando então para a nossa aula, então vamos voltar aqui, dando continuidade aqui à nossa aula. Nós vamos então para a nossa próxima lâmina. Nessa próxima lâmina, nós vamos observar o quê? A lâmina de pulmão, tá? Então, aqui, nós vamos observar a nossa lâmina de pulmão. Deixa eu pegar aqui a caneta. No caso aqui, é um pulmão, né, de cão, corado com hematoxilina e eosina. E nós vamos identificar nesse pulmão o brônquio. Na verdade, aqui a gente vai identificar, né, aqui a presença dos brônquios e também dos bronquíolos. Então, aqui a gente também vai observar o bronquíolo, aqui no caso respiratório, para a gente ver, né, bem a diferença histológica entre um brônquio e um bronquíolo. A gente vai ver algumas características que se alteram conforme esses brônquios eles vão se ramificando até chegar lá em bronquíolo respiratório. Nós observaremos também as características histológicas dos sacos alveolares e, claro, aqui dos alvéolos, para a gente entender como que é a participação aí desses alvéolos, né, nas trocas gasosas, que acontecem principalmente aqui nessa estrutura. Antes da gente ver as características histológicas, nós vamos revisar rapidinho aqui o conteúdo a respeito desse pulmão e como essas ramificações, né, aqui, como que a árvore brônquica ela vai se formando. Na verdade, a gente tem aqui a traqueia nessa região aqui. Antes da gente ver as características histológicas, nós vamos revisar rapidinho aqui o conteúdo a respeito desse pulmão e como essas ramificações, né, aqui, como que a árvore brônquica ela vai se formando. Na verdade, a gente tem aqui a traqueia nessa região aqui, que nós chamamos de carina, tá? Então, essa região aqui, a carina, a traqueia se divide em dois brônquios, que são chamados de brônquios principais. Esses brônquios principais, eles adentram aqui os pulmões, ó, e eles se ramificam aqui em brônquios que nós chamamos de brônquios lobares ou brônquios secundários, tá? Então, do lado direito, nós vamos ter 3 brônquios lobares e do lado esquerdo nós vamos ter 2 brônquios lobares. Então, vai ser superior, médio e inferior, e aqui o superior e o inferior. Por quê? Porque eles são lobares, por quê? Porque cada um deles adentra um dos lobos do pulmão. Então, o pulmão direito, ele tem 3 lobos, ó, o superior, o médio e aqui o inferior. O pulmão esquerdo, ele tem só 2 lobos, ó, o superior aqui e aqui o inferior. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui da minha caneta, que eu acho que fica mais fácil da gente evidenciar, tá? E esses pulmões, eles são o quê? Esses lobos, eles são subdivididos aqui, separados por fissuras. Aqui, ó, entre o lobo superior e o médio do pulmão direito, nós temos a fissura horizontal e entre aqui o lobo médio e inferior, aqui do lado esquerdo, nós temos a fissura, que nós chamamos de fissura oblíqua, tá?
horizontal porque ela é mais ou menos horizontal aqui, oblíqua porque ela realmente é oblíqua aqui, separa lobo médio inferior do pulmão direito. No pulmão esquerdo, a gente também vai ter isso. Nós temos, só que aqui nós só temos o lobo superior e inferior. Então, aqui nós vamos ter uma única fissura separando esses lobos. E essa fissura aqui também é chamada de fissura oblíqua, tá? Então, nós temos a fissura oblíqua direita, a fissura oblíqua esquerda. Voltando aqui na questão dos brônquios, esses brônquios, veio aqui o brônquio principal, se dividiu em brônquios lobares. Esses brônquios lobares, eles vão se dividir ainda em brônquios segmentares, ou de terceira ordem, e esses brônquios segmentares, eles vão cada vez se ramificando, se subdividindo, conforme essa árvore brônquica, ela vai se formando aqui, né, vai se subdividindo. O que vai acontecendo? As vias aéreas, elas vão diminuindo de tamanho, mas vão aumentando em número. Por quê? Porque aumenta a ramificação, mas elas vão ficando estruturas cada vez menores. E esses brônquios vão se dividindo até formar os bronquíolos. E aí nós vamos ter o quê? Os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, e lá na pontinha aqui, ó, do bronquíolo respiratório, a gente vai ter o quê? A divisão em ductos alveolares, tá? Que é o que a gente observa aqui nessa outra figura. Então, aqui a gente consegue observar o quê? O bronquíolo respiratório aqui se subdivide, formando aqui, ó, os sacos alveolares. Os ductos alveolares, né, que estão completos ali de sacos alveolares unidos, e os sacos alveolares que são o quê? Vários alvéolos unidos com a saída para uma única região, tá? Então, aqui nós temos, então, os sacos alveolares. Nós vamos ter aí 2 ou mais alvéolos compartilhando uma abertura em comum. E os alvéolos, ó, eles parecem umas bolinhas de ping-pong, né? A bolinha de ping-pong, ela tem o quê? Aquela capa dela e dentro ela é oca. O alvéolo é do mesmo jeito, ó, ele tem aqui essa parede alveolar, né? E além de ter a parede alveolar, dentro ele é mais oco, ó, e extremamente vascularizado. Isso é muito importante, a presença de muito vaso sanguíneo aí junto dos alvéolos. Por quê? Porque facilita, torna mais caso as trocas gasosas. Se a gente pegar aqui, ó, essa parede do alvéolo e observar aqui maior aumento, o que a gente vai conseguir observar aqui? Nós vamos observar aqui a parede do alvéolo, ela tem, né, 2 tipos de células principais. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa aqui é a parede do alvéolo, ó. Então, vai ter 2 tipos principais de células aqui. Vão ter essas células mais alongadinhas aqui, ó, que são as células alveolares do tipo 1, tá? Então, essas células alveolares do tipo 1, elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, a maior parte das trocas gasosas vai acontecer nessa célula alveolar do tipo 1, ou também você pode encontrar com o nome de pneumócito tipo 1. E nós temos as células alveolares tipo 2, que são células que produzem uma substância que nós chamamos de surfactante, tá? Então, elas produzem esse surfactante. Célula alveolar do tipo 2, ou também pode ser chamada de pneumócito tipo 2. Vou trocar aqui a cor da minha caneta para a gente poder riscar aqui, ficar mais nítido a marcação. Esse surfactante aqui, ó, na verdade é um líquido, né, que é produzido aí por essas células, e esse líquido ele diminui a tensão superficial do líquido alveolar. A gente tem que lembrar que a superfície interna aqui, ó, tem líquido, tá? Então, se não tivesse esse surfactante, o que ia acontecer? Essa
parede ia grudar com essa aqui, então ia colabar. Então, a presença desse surfactante evita, né, diminui essa tendência de colabamento dos alvéolos. Por isso que a presença dessas células é muito importante. Além dessas duas células, nós também temos macrófagos alveolares aqui presentes na parede do alvéolo. E esses macrófagos eles são importantes porque são eles que vão fazer a limpeza dessa parede alveolar. Por quê? Porque eles realizam fagocitose, tá? E lembrando que então, a presença desse surfactante evita, né, diminui essa tendência de colabamento dos alvéolos. Por isso que a presença dessas células é muito importante. Além dessas duas células, nós também temos macrófagos alveolares aqui presentes na parede do alvéolo. E esses macrófagos, eles são importantes porque são eles que vão fazer a limpeza dessa parede alveolar. Por quê? Porque eles realizam fagocitose, tá? E lembrando que aqui os alvéolos são extremamente vascularizados, isso é importante para aumentar a eficiência aí dessas trocas gasosas. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui um alvéolo. E lembrando que aqui os alvéolos são extremamente vascularizados, isso é importante para aumentar a eficiência aí dessas trocas gasosas. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui um alvéolo, tá? Então aqui, na verdade, um saco alveolar. Então nós temos um alvéolo aqui, outro alvéolo aqui. E isso é para mostrar que esses capilares sanguíneos, eles são extremamente finos, de forma que vai passando aqui, ó, uma hemácia por vez aqui por dentro desse capilar. E isso é bom por quê? Porque se passa uma por vez, a troca aqui, ó, é muito mais eficiente. Então, sai dióxido de carbono de dentro do capilar sanguíneo para o alvéolo para ser eliminado por meio externo e entra, né, para dentro aqui desse capilar sanguíneo o oxigênio para ser transportado, levado para os nossos tecidos e utilizados no nosso metabolismo celular, tá? Então, essas trocas que acontecem aqui, elas acontecem por um processo que nós chamamos de difusão, tá? Então, aqui acontece por difusão, ok? Então, essas são as principais características que a gente precisava relembrar para agora a gente entender as características histológicas desse tecido. Então, vamos agora lá abrir a nossa lâmina. Então, vamos abrir aqui a nossa lâmina de pulmão. Aqui no nosso caso é um pulmão de cão, tá? Então, aqui a gente vai começar a observar esse pulmão de cão. Aqui a gente tem uma vista geral do pulmão. Por quê? Porque a partir dessa vista geral é que nós vamos fazer, então, aqui a identificação das estruturas. Então, o que que a gente vai observar aqui? Nós temos o pulmão por inteiro e agora a gente vai procurar o que aqui dentro? Então, a primeira coisa que a gente vai procurar são os brônquios, tá? Os brônquios, eles são maiores. Então, aqui a gente tem um brônquio, ó. Eles são maiores e eles têm uma característica muito importante que é fácil da gente identificar de cara, que é um brônquio. Eles apresentam que cartilagem hialina. Então, bateu o olho tem cartilagem hialina, é um brônquio. Então, aqui a gente tem um excelente aqui para a gente visualizar. Então, essa é a primeira estrutura que nós vamos procurar aqui. Vamos aumentar aqui essa estrutura para a gente observar, então, as características. Vamos aqui no nosso brônquio, ó, para a gente observar as características desse brônquio aqui. Então, o que que ele vai ter aí? Ele vai ter a camada mucosa também, vai ter cartilagem hialina, e é fácil identificar pela presença aqui, ó, dessa cartilagem hialina envolvendo a estrutura, tá? Então, nós vamos colocar aqui em
E é fácil identificar pela presença aqui, ó, dessa cartilagem hialina envolvendo a estrutura, tá? Então, nós vamos colocar aqui em maior aumento para a gente observar aqui as estruturas que eu tenho aqui. O que é que eu vou ter aqui? A minha camada mucosa, né, meu epitélio, minha lâmina própria. Vou ter também aqui, né, nessa região, vou ter também a presença de faixas de músculo liso. De músculo liso, ó, aqui ó, uma faixa de músculo liso, aqui uma faixa de músculo liso, é característico dessa estrutura, ó, isso aqui tudo, esse rosa mais intenso aqui, ó, é faixa de músculo liso, olha aqui. Aqui, ó, faixa de músculo liso, tá? E vou ter a presença aqui da minha cartilagem hialina, tá? E entre os fragmentos aqui da cartilagem, a gente consegue encontrar as glândulas aqui, ó, seromucosas. Então, vamos aumentar isso aqui para a gente observar melhor essa estrutura. Então, eu vou colocar no aumento de 20 para a gente vir olhando de dentro para fora a estrutura. Então, aqui, ó, é a minha camada mucosa. Aqui eu vou ter o meu epitélio, tá? Então, aqui eu vou ter a presença aqui do meu epitélio. Aqui é ainda epitélio respiratório, então eu vou ter cílios aqui nessa porção mais externa. Tá? Então, é pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aqui é minha lâmina própria. A gente consegue observar bem nítido aqui, ó, as faixas de tecido de músculo liso presentes aqui nessa estrutura. Então, se a gente correr em torno, aqui em volta desse brônquio, a gente vai observar vários locais em que eu vou ter essas faixas de músculo liso. E também eu vou ter aqui a camada mucosa. Nesse pedacinho aqui tá bem estreitinho, né? Ó, aqui eu consigo observar o quê? As glândulas seromucosas, ó, glândula seromucosa. E a minha cartilagem hialina, tá? Deixa eu correr aqui para ver se a gente consegue ver um local que tá mais, ó, as glândulas seromucosas aqui, cartilagem hialina, tá? Aqui, ó. É que aqui está subdividido, está em fragmento essa cartilagem hialina, mas a gente consegue observar pericôndrio, os condrócitos aqui no interior dela, a matriz cartilaginosa aqui no tá? Aqui, ó. É que aqui está subdividido, está em fragmento essa cartilagem hialina, mas a gente consegue observar pericôndrio, os condrócitos aqui no interior dela, a matriz cartilaginosa aqui no seu interior, né? Tudo formando aí essa estrutura. E, claro, ali a presença das glândulas seromucosas, ó, que também são glândulas produtoras de muco. E lembrando que esse epitélio aqui, ó, né, também tem célula caliciforme. Então, se a gente for observar, são células mais branquinhas, tá? Mais clarinhas, que produz muco. Aqui, ó, tá? São células que vão produzir a
aí o muco também. Então, também tem função de proteção aí do sistema respiratório, pela produção aí de muco. Então, eu vou ter aqui o epitélio respiratório, a presença dos cílios, que são importantes aqui a gente observar, ó, isso aqui é cílio, ó. Vamos ter aqui também presença de célula caliciforme produtora de muco. Aqui a nossa lâmina própria. Nós temos aqui as faixas de músculo liso, se a gente for observar aqui, as glândulas ceromucosas aqui a nossa lâmina própria. Nós temos aqui as faixas de músculo liso, se a gente for observar aqui, as glândulas ceromucosas que também produzem o muco, e vamos ter aqui a nossa cartilagem hialina, tá? E claro que entre o que caracteriza produzem o muco, e vamos ter aqui a nossa cartilagem hialina, tá? E claro que entre o que caracteriza se a gente for observar aqui, as glândulas ceromucosas que também produzem o muco, e vamos ter aqui a nossa cartilagem hialina, tá? E claro que entre o que caracteriza mais aqui o brônquio é a presença dessa cartilagem hialina e também ainda a presença aqui do epitélio respiratório. Diminuindo aqui o tamanho, vamos voltar aqui para o tamanho geral aqui, para a gente procurar a nossa outra estrutura de interesse, que é o bronquíolo presença aqui do epitélio respiratório. Diminuindo aqui o tamanho, vamos voltar aqui para o tamanho geral aqui, para a gente procurar a nossa outra estrutura de interesse, que é o bronquíolo terminal. Então, aqui eu tenho o bronco, fácil de observar pela presença da cartilagem hialina, e agora eu vou procurar um bronquíolo terminal. Ó, aqui eu vou ter vários bronquíolos terminais. Ó, aqui é um bronquíolo terminal, aqui é um bronquíolo terminal, aqui é outro bronquíolo, aqui é outro bronquíolo. Então, aqui, ó, eu tenho alguns bronquíolos bem característicos. Como que eu vou saber que é um bronquíolo bem característicos? Como que eu vou saber que é um bronquíolo terminal? Ah, eu tô olhando e não consigo identificar que é um bronquíolo terminal. Por quê? Ó, isso aqui é um bronquíolo terminal. Como que eu consigo identificar? É bem fácil de identificar. É um bronquíolo terminal. Por quê? Ó, isso aqui é um bronquíolo terminal.
Como que eu consigo identificar? É bem fácil de identificar. Bronquíolos bem característicos. Como que eu vou saber que é um bronquíolo terminal? Ah, eu estou olhando e não consigo identificar que é um bronquíolo terminal. Por quê? Ó, isso aqui é um bronquíolo terminal. Como que eu consigo identificar? É bem fácil de identificar. Por quê? Porque vai ter a gente consegue ver um anel aqui, ó, de músculo liso. Não tem cartilagem hialina, mas a gente observa esse anel aqui. Ó, de músculo liso. Então, isso aqui é um bronquíolo terminal. Ó, aqui, ó, o anel de músculo liso aqui em volta. Então, é bem fácil da gente conseguir identificar. Essa estrutura, tá? Se a gente aumentar aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui no aumento de 20 para a gente observar aqui a estrutura. Esse epitélio aqui, ó, aqui a gente também vai ter um epitélio, vai ter lâmina própria, vai ter esse anel de músculo liso aqui, né, em torno dessa estrutura aqui, mas aqui eu já não tenho mais o meu epitélio respiratório. Até brônquio, eu tenho o quê? O epitélio respiratório. A partir do brônquio, eu vou perdendo essa característica de epitélio ciliado e também vou perdendo essa característica da presença da cartilagem hialina, tá? E aí esses tecidos, eles vão sendo substituídos pelo músculo liso e esse epitélio ciliado ele vai sendo substituído por esse epitélio, que é um epitélio cúbico, simples e não ciliado. Eu não tenho mais a presença de cílios, as células, né? Eu tenho uma única camada de células e as células são cúbicas, são cuboides, parece aí, né, o formato de um cubo, tá? Então, esses bronquíolos terminais, eles já não têm mais cartilagem hialina, não tem célula com cílios, o epitélio aqui, ele é simples, cúbico e não ciliado. Tá? E a grande característica aqui é esse anel de músculo liso presente aqui nessa estrutura. Esse bronquíolo terminal, ele se ramifica, tá? Então, ele se ramifica e forma ali de 3 a 4 bronquíolos, que nós chamamos de bronquíolos respiratórios. Vamos diminuir aqui para a gente observar. Aqui, ó, eu tenho um bronquíolo respiratório, ó, ele abrindo, ele aqui se ramifica.
Turma, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu interrompi a aula, pessoal. Não sei se vocês perceberam aí que a aula está travando. A professora fala, às vezes dá uma meia parada e volta novamente. Eu não sei se vocês observaram isso. Vocês perceberam alguma coisa Sim, a minha relacionada estava a isso? travando muito. Tá falando Sim, a minha também está certa. Então, eu já verifiquei aqui em relação à internet, não é nenhum problema relacionado à internet. É a gravação do vídeo mesmo, né? E aí eu achei melhor a gente parar, porque no início ainda estava dando para pegar. Agora, essa última lâmina aqui, ela travou demais. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar passar isso para vocês na semana que vem, só a lâmina de pulmão que ficou faltando, né? Para ver se eles, né, configuram isso aí para ver se melhora. Pode ser assim? Sim. Para Pode sim, vocês Lara. não Pode ser, perderem, Lara. Pode sim, legal. para vocês não perderem essa última lâmina aí. Então, pessoal, assim, pra gente só vai ficar essa pendência para a gente fazer na semana que vem. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de abrir a fala para vocês, se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre o que foi estudado na aula de hoje em relação ao sistema cardiovascular e ao sistema respiratório, o que chamou mais a atenção de vocês, né? O que despertou o interesse de vocês aí dentro de alguns tópicos que foram falados. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguém gostaria, turma, de colocar alguma coisa sobre a aula? Não? Então, só para a gente finalizar aqui, fazer um breve levantamento aí do que foi falado na aula, a gente estudou um pouquinho sobre as características histológicas do sistema cardiovascular e do sistema respiratório, lembrando que trouxe para nós essa aula que o enfoque maior foi as principais características funcionais desse sistema. E aí, dentro do sistema cardiovascular, não sei se vocês observaram, o enfoque foi todo para o músculo cardíaco, né? A lâmina de músculo cardíaco. E aí, dentro da lâmina de músculo cardíaco, a gente o quê? Conseguiu entender a importância desse músculo para que ocorra aí o funcionamento do nosso sistema cardiovascular e, consequentemente, o bombeamento cardíaco e a manutenção da nossa homeostasia, né? Que é o objetivo central, né? Que é manter o nosso corpo em equilíbrio, né? Com tudo funcionando de forma correta, né? Então, o objetivo aí da nossa aula foi estudar essas estruturas. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de colocar alguma coisa? Turma, vocês estão me ouvindo mesmo? Alguém poderia me sinalizar alguma coisa? Oi? Tá ok. Mandou. Tá ok? Então, pessoal, na semana que vem a gente vai para a aula prática 3, a gente retoma aí essa lâmina de pulmão. Eu peço que os alunos que ficaram responsáveis por realizar o relatório que me enviem até na segunda-feira, para poder a gente lançar aí a aula de vocês, né? Agradeço aí a presença de vocês, né? E a gente se encontra na terça-feira novamente. Eu desejo um bom final de semana para vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite, Lara. Bom final de semana até terça. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lara. Boa noite, todo mundo.